Bem-vindos à Aurora Escarlate. Ana Lu aqui e para finalizar o resumo da Alta República. Chegamos ao fim da primeira fase. Se você perdeu os vídeos da primeira e da segunda onda, o link deles está aqui na descrição. A terceira onda vem com o livro The Fallen Star, um livro extremamente tenso e triste para já dar o pontapé inicial daquele jeitão. Os Jedi, mais uma vez, acreditam que a ameaça dos Nihil está a um passo de ser eliminada. Avar Kriss está caçando Lorna Dee, quem eles acreditam ser a líder dos piratas, enquanto Stellan Giles assume o papel de oficial do Farol Luz Estelar. O farol está na órbita do planeta Ayran. Apesar de não ter o sistema de hiperdrive da estação totalmente funcional, o farol pode ser rebocado pelo hiperespaço e foi levado até Ayran para auxiliar na reconstrução da estrutura que fornecia água potável para a população. Só que, diferente do que os Jedi pensavam, os Nihil estavam cada vez mais fortes e Marchion-Ro tinha um plano. Ele enviou diversos grupos para pontos aparentemente aleatórios da galáxia, para atacar principalmente templos Jedi. Os ataques eram rápidos e certeiros, causando estragos e mortes, mas dando toda a possibilidade de fuga. Porém, isso também era parte do plano. Os ataques foram coordenados para minar o poder de resposta de pontos da galáxia dentro da rota até a localização do farol, e ainda levou um enorme número de naves precisando de manutenção e feridos para a estação. Com o farol Luz Estelar cada vez mais sobrecarregado, ninguém percebeu a chegada de 3 Nihil disfarçados. Os 3 foram escolhidos por Marchion-Ro devido às suas habilidades e deveriam causar um estrago imenso no farol. Quando Avar Kriss retorna de sua missão para capturar Lorna Dee, antes que pudesse contar o resultado e atracar no farol, uma explosão acontece e a estação começa a ser puxada pela gravidade de Ayran. O plano dos Nihil consistia, além da destruição do farol, em soltar as criaturas da espécie do Nivelador para atrapalhar os Jedi enquanto faziam seu trabalho. O poder das criaturas, além de transformar aqueles sensíveis à força em pó, impede que os Jedi raciocinem claramente, trazendo à tona os maiores medos deles e os deixando cansados, basicamente drenando a energia deles. E isso os deixou alheios aos movimentos e intenções dos Nihil dentro do farol. Um a um, os Jedi que se depararam com os monstrinhos caem, a maioria deles morrendo. Como Elzerman, durante a Feira de Valo, teve um episódio em que chegou a tocar o lado sombrio, ele estava muito fechado para a força. E só com a ajuda de Orla Jarene, ele aos poucos foi se abrindo. Mas isso o ajudou a se manter mais lúcido durante a influência dos niveladores. A situação só vai piorando e cada solução encontrada tem um obstáculo criado pelos Nihil e assim se sucede até que o farol se divide em 2. Uma evacuação é quase impossível porque as portas dos hangares não abrem e os módulos de fuga foram sabotados. Em Ayran, eles deliberam se é possível destruir o que restou do farol antes que ele caia no planeta, mas Stellan pede algum tempo para tentarem resolver o problema. O compartimento onde a enfermaria está é salvo por Bel Zetfar. Ele estava lá com sua mestra Indira após ela ter sido atacada pelo Nivelador. Bel consegue, através de uma explosão, separar a torre do resto do farol e um cruzador usa o raio trator para puxar a enfermaria em segurança. Liox Gyasi e a tripulação da embarcação também estavam no farol, e ele tem a ideia de tentar abrir as portas do hangar manualmente pelo lado de fora da estação. Com um traje de proteção, ele consegue ir até lá e abrir as portas, possibilitando que as pessoas saiam. Porém, de qualquer forma, a estação ainda cairia em Ayran, causando estragos absurdos. A ideia dos Jedi era religar os motores, evitando a queda daquele pedaço do farol. E é aí que mora o perigo. Chance e Nan também estavam no farol, inicialmente presas, mas soltas pelos técnicos Nihil, e elas não tinham intenção alguma de participar da missão suicida deles, e estavam prestes a reativar os motores
quando Elsa vê Chance e, acreditando que ela estava sabotando os motores, simplesmente a corta ao meio, acabando com as chances de manter o farol em órbita. Então Stellan vai até o compartimento dos motores para ajudar Elsa e o manda escapar, avisando que ele está indo logo depois. Ele consegue acionar os propulsores de manobra do farol, alterando a trajetória da estação, levando ela para longe dos centros populosos em direção ao oceano. Porém, ele não podia sair de lá e acaba se sacrificando para poder salvar a Irã. Com a queda do farol, Marchion Ro surge na frequência usada pela estação, se apresentando como responsável e líder dos Nihil, ameaçando mais uma vez a galáxia. Mission to Disaster, o livro infanto-juvenil da Onda, se passa um pouco antes de The Fallen Star e foca em Avon e Vernestra. Avon está em Porto Harlip estudando cristais Kyber quando um ataque Nihil acontece e ela é raptada. Vernestra, que não estava presente, pois treinava Inri, se sente culpada e sai em busca da amiga. Avon é levada para um campo de prisioneiros onde crianças são obrigadas a escolher entre fazer parte dos Nihil ou trabalhos forçados. Por causa de sua inteligência e habilidades, a cientista dos Nihil, Doutora Mikampa, leva Avon para seu laboratório para criarem cristais Kyber sintéticos para energizar sua arma. Enquanto isso, Vernestra e Inri partem para Dauna, pois lá houve o desaparecimento de algumas crianças e isso poderia ajudá-los a encontrar uma pista sobre Avon. No Templo Jedi de Dauna, os Jedi descobrem mais sobre o planeta. Pouco populoso por causa de sua geografia, com um sistema de vulcões bem ativo, e que os Daunans não são muito bem receptivos com os Jedi, por causa de uma história antiga. Eles os toleram, mas não muito além disso. O caso das crianças desaparecidas envolve o filho do vice-presidente de Dauna, que acaba sendo encontrado pelos Jedi e conta que esteve preso pelos Nihil. Eles então descobrem que Avon foi levada para o mesmo acampamento, e o vice-presidente resolve ir para o farol Luz Estelar pedir ajuda. Acontece que os governantes de Dauna estão envolvidos com os Nihil, como também a senadora Gira Starros, a mãe de Avon. O acordo era para que os Nihil usassem o território em Dauna sem serem atrapalhados, e caso alguma coisa acontecesse, eles usariam a arma da Doutora Mikampa para criar terremotos capazes de abalar a estrutura do planeta, devido a uma falha geológica onde o acampamento Nihil estava. Quando o vice-presidente de Dauna vai até o farol, ele sofre uma tentativa de assassinato, com Inri conseguindo salvá-lo. Mas eles não conseguem descobrir quem pode ter atacado ele, porque as imagens de segurança foram apagadas e a chefe de segurança do farol sumiu. Durante todo o tempo trabalhando com a Doutora Mikampa, Avon vinha criando cristais sintéticos com falhas sem a cientista perceber, e convence a mulher a testar sua arma para criar uma distração e fugir com as outras crianças. A arma é ativada e várias explosões acontecem. Vernestra e os outros Jedi chegam e resgatam Avon, mas a Doutora Mikampa consegue ativar a arma apropriadamente e Dauna começa a sentir seus efeitos, e o planeta fica cada vez mais instável. No farol, Inri recebe a notícia do planeta e convence os Jedi que é possível rebocar o farol até lá para oferecer ajuda. Eles conseguem criar um arranjo com naves puxando o farol através do hiperespaço e vão até Dauna. Nos dias seguintes, a população de Dauna foi evacuada em segurança para uma área segura do planeta. Com Avon em segurança, Gira encontra a filha, aliviada por ela estar bem. Mas algo em sua fala deixa Avon desconfiada de que ela pode estar trabalhando com os Nihil. O terceiro livro da Onda é Midnight Horizon, e ele corre quase ao mesmo tempo que The Fallen Star. Trazendo os padawans da The High Republic Adventures junto de Reath e Cormac, uma parte do livro traz a história da HQ. O plano contra Corellia, indicado na série de quadrinhos, está prestes a ser colocado em ação, e após conseguirem capturar Krix, eles montam um plano para impedir os Nihil. Acontece que Krix foi traído por Sabata, que o deixou para ser capturado pelos Jedi enquanto fugia. Reath, Ran, Cormac e Kantan estão em Coronet após o farol Luz Estelar receber imagens de um ataque a Nomar Traumat, um dos pais da cidade, um título corelliano. Envolvida indiretamente no ataque está Crash, a chefe de uma empresa especializada em segurança, cujos funcionários protegiam Traumat na noite do ataque. Ela arma um plano para descobrir quem estava por trás do ataque,
fazer justiça pela morte do amigo que protegia Traumat e ainda recuperar a reputação de sua empresa. O plano dos Nihil era roubar o recém-construído carregamento de cruzadores estelares classe Purgil, o mesmo modelo da Halcyon Legacy, e usá-los para atacar as naves tentando fugir ou ajudar o farol luz estelar. Enquanto uma distração foi criada em Gustalon, uma das luas de Corellia, quase todo o contingente Jedi e de segurança de Coronet foi enviado para lá, deixando a capital vulnerável. E os Nihil ainda também estavam infiltrados na força policial de Corellia em Coronet para a proteção dos estaleiros. E durante um baile de gala, Crash descobre que Ovos, o político que tomou o lugar de Traumat após o ataque, estava trabalhando diretamente com os Nihil e que tudo fazia parte de um plano para colocar Ovos no poder. Porém, quem estava por trás disso tudo era o próprio Traumat, e o baile foi só uma forma dele apresentar isso para Coronet, seguindo com um grupo de Nihil para uma das naves dos piratas. Os Nihil seguiam para os estaleiros para levar as naves, porém Crash envia um chamado para a população de Coronet impedir o roubo. Os Jedi, Crash e seus seguranças e quem mais podia lutar foram até os estaleiros e conseguiram impedir o roubo das naves. Algumas foram destruídas no processo, mas com a volta de Mestre Yoda, eles conseguem eliminar os Nihil. Porém, apesar da vitória em Corellia, eles recebem a notícia sobre a queda do farol luz estelar, sem saber se vários amigos morreram ou não. O conto da Insider dessa onda é ligado diretamente ao livro Mission to Disaster. Shadows Remain conta como os Nihil conseguiram coagir a chefe de segurança Gal Tarphin a deletar imagens de segurança e depois a sequestra. Ela não consegue fugir, mas se sacrifica destruindo a nave onde foi mantida prisioneira. Nas HQs, a linha da Marvel seguiu com as edições 13, 14 e 15, mostrando a captura de Lorna Dee pelos Jedi e a chegada deles ao farol luz estelar. A nave Jedi Ataraxia atraca no farol para que os Jedi tentassem ajudar como podiam, mas, apesar do restante do pessoal do farol embarcar, a nave é tomada por Lorna Dee. Avar, Keeve e os gêmeos Terec e Seret escapam do farol luz estelar em módulos de fuga. As duas edições finais da The High Republic Adventures mostram como Krix foi capturado antes dos eventos de Midnight Horizon, mas não vai além do que é mostrado lá. A última edição mostra os padawans Farzala e Quartz se tornando Cavaleiros Jedi. O final de Trail of Shadows foi onde tivemos mais revelações, e mais perguntas também. O Tersonde, o cientista maluco de Marchion Ro, vinha trabalhando contra os Nihil com Aratab Fall, mas uma informante segue o Shadrafan e envia a localização da nave para os Jedi. Emerek e Cian vão até lá com um contingente de naves Jedi e da República. O Jedi vai atrás de Ultersonde, mas na nave está um dos niveladores, e ele é afetado. Porém, Cyan consegue salvá-lo e, junto com a informante, uma outra Shadrafan chamada Bissar, elas levam Emerek e Ultersonde para a nave, seguindo para o farol luz estelar. Chegando no farol, a estação já está pegando fogo, mas Ultersonde revela o que sabe. Ele possui um pedaço de papel escrito à mão com uma cantiga que alguns mestres Jedi cantavam para Younglings, a mesma cantiga, inclusive, que estava inscrita em Vrant Tarnum, um dos planetas onde Emerek investigou. Ultersonde diz que quem escreveu no papel foi um Jedi, e era sobre as criaturas como o Nivelador. Alguns os chamam de Shikarai, os Comensais da Força ou simplesmente Inomináveis. Só era possível controlá-los com uma relíquia que foi dividida em duas, mas Marchion tinha ambas as partes. Emerek e Cian então decidem ajudar a evacuar o farol e encontram uma das criaturas. Emerek é capaz de se controlar por um tempo e corta uma das mãos do monstro, mas não conseguem avançar após guerreiros Nihil aparecerem. Eles fogem, mas com uma forma de aprender mais sobre os Inomináveis. O segundo volume do mangá, O Limite do Equilíbrio, traz uma história mais sombria que a do primeiro. Aparentemente, há algum artefato no templo de Banshee que Marchion Ro precisa. Então, liderados pelo Sr. Zaret, que continuou infiltrado no planeta, os Nihil atacam Banshee, e sem terem como pedir ajuda, os Jedi de lá conseguem evacuar a população, mas destroem o templo para os Nihil não conseguirem o que querem.
Para fechar a primeira fase em grande estilo, veio uma minissérie em HQ focada em Marchion Ro, contando mais sobre sua misteriosa raça, os Evereni, e como sua família tomou o controle e transformou os Nihil. Passando por como Marchion conseguiu os Inomináveis até finalmente se revelar pela galáxia. Depois de ter derrubado o Farol Luz Estelar, Marchion ainda distribuiu por toda a extensão do chamado Território Nihil sementes de tempestade. Os dispositivos deixam a travessia pelo hiperespaço na região impossível, tomando o controle de ao menos 10 setores da Orla Exterior e destruindo incontáveis naves. Esse foi o final da primeira fase, um desfecho terrivelmente amargo para os Jedi e a República, mas que só veremos a conclusão na terceira fase. A segunda fase, programada para iniciar em outubro desse ano, vai dar um salto temporal para trás. Vamos voltar 150 anos antes de Luz dos Jedi, provavelmente para focar na expansão do hiperespaço e talvez eventos já mencionados pelos livros e HQs desse passado próximo. De qualquer forma, só veremos o final dessa história daqui a no mínimo 2 anos. E assim fechamos o resumo da primeira fase da Alta República, e se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho para receber nossas novidades. Me despeço por aqui e aguarde a Aurora!